Vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 14. E nós continuamos a nossa série sobre a identidade de Jesus, sobre os momentos em que Jesus usou essa expressão, eu sou. E aqui em João 14 nós temos mais uma delas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ler João, capítulo 14, versos 1 a 14. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus lhe respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces. Quem vê a mim vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que eu estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim. Eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o meu Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Amém. Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor pela Tua palavra. Nos ilumina, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós andamos com o relógio um pouquinho para trás. Porque esses eventos que estão relatados aqui em João 14, esse diálogo aqui de Jesus com os discípulos, aconteceu antes de Jesus ser crucificado e ressuscitado dos mortos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse isso pouco antes, no finalzinho da narrativa do Evangelho. Mas a gente precisa da história do Evangelho inteira, incluindo a ressurreição, para mergulhar em tudo o que essa expressão significa. Gente, esse momento é um momento em que Jesus, talvez um dos momentos em que a comunicação de Jesus com os discípulos foi mais difícil, mais complicada. E Jesus está aqui, praticamente implorando aos discípulos que creiam nele, mas não em seu próprio favor, em favor deles. Então o texto começa com essa expressão, não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Algumas versões trazem credes em Deus, crede também em mim. Então aqui Jesus está pedindo aos discípulos. Ele está ordenando, mas também está pedindo, está batendo na porta. E pedindo isso aos discípulos, confiem em mim.
Não fiquem tão perturbados, confiem em mim. Irmãos, o que está acontecendo? Por que Jesus disse, não se perturbe o vosso coração? Porque um pouquinho antes daqueles momentos finais ali da cruz, os discípulos estão completamente desnorteados. Eles não sabem o que está acontecendo. Eles não estão entendendo nada. Estão perturbados. Imagina a cena. A gente lê isso aqui como se fosse um texto que alguém escreveu para uma leitura ser feita 2000 anos depois, mas isso aqui é uma interpretação do que estava acontecendo. Jesus conversando com os discípulos e os discípulos se sentindo desamparados, traídos, confusos. Ninguém está entendendo nada, gente. E Jesus insistindo ali com os discípulos, confia em mim. Por que está tão difícil? Por que Jesus tem que enfatizar tanto isso no final aqui do Evangelho? Porque um véu de tristeza havia caído sobre os discípulos. Qual é o contexto desse evento aqui? Se os irmãos virem o capítulo 13, o que nós temos ali um pouquinho antes? Nós temos a última ceia. Capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. E se você segue a narrativa aqui, capítulo 14, 15, 16, 17, um trecho muito denso, registrando esses ensinos finais de Jesus sobre a vinda do Consolador, sobre como vai ser a vida depois da sua morte. E ele faz a oração intercessória no capítulo 17. E quando a gente chega no capítulo 18, Jesus é preso. Irmãos, o que é isso? São aqueles momentos entre a ceia, o Getsêmani e a prisão de Jesus. Isso aqui aconteceu em poucas horas. Jesus deu todo esse discurso, todo esse conteúdo. Mas a gente tem a sensação aqui de alguém que está desesperado. Não sei se alguém já viu um mal-entendido acontecer entre amigos, e algum amigo se sentiu traído, e o outro tenta segurar a pessoa. Vem cá, deixa eu te explicar. E o outro está chorando, desesperado, com raiva. Não quero saber, não quero ouvir. Imagina uma cena dessa. É mais ou menos o que estava acontecendo aqui, irmãos. Os discípulos estavam andando atrás de Jesus, mas não sabiam nem por que mais. Por causa desse desamparo de Jesus dizer, olha, nós chegamos em Jerusalém. E aí os discípulos estão pensando assim, e agora? Agora é o reino, Jesus. Aí Jesus fala assim, não, agora eu vou morrer e todo mundo vai ser dispersado e vocês vão me abandonar. E aí ele vai tomar uma ceia com os discípulos, nessa vibe. Imagina isso. Abre a sua Bíblia em Lucas 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. No finalzinho, quando Jesus está no Getsêmani, porque você pode ler, você lê João 14, João 15, eu sou a videira verdadeira, né? João 14 fala do Consolador, João capítulo 15 da videira, capítulo 16, ele volta no tema do Consolador, e aquela oração linda no capítulo 17, você fala assim, nossa, isso deve ter sido maravilhoso. Deve ter sido uma coisa linda Jesus dizendo essas palavras, né? Vou preparar-vos lugar. Aí imagina a cena de todo mundo enlevado, assim, olhando para Jesus. Vou preparar-vos lugar. Não, meus irmãos. Olha como os discípulos chegam no Getsêmani, depois desses 3 capítulos. Olha como Jesus chega no Getsêmani. Capítulo 22, verso 39. Jesus saiu, conforme era o seu costume, e foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. E chegando, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a curta distância, e ajoelhando-se orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E um anjo apareceu e o encorajava. E cheio de angústia, esse era o momento, olha como Jesus estava, cheio de angústia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue e caiu no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. Vejam, irmãos. Imagina esse momento. Jesus angustiado. Jesus que acabou de dizer, não se perturbe o vosso coração. E agora Jesus está ali diante de Deus angustiado, com o seu suor ali, com gotas de sangue, e os discípulos dormindo de tanta tristeza. Irmãos, foi um momento de trevas densas, e Jesus dizendo aquelas coisas, não se perturbe o vosso coração.
confia em mim. Os discípulos estavam vazios, confusos, não estavam entendendo nada. E estavam chateados com Jesus. Eles não estavam só muito tristes porque não estavam entendendo nada, mas eles estavam chateados com Jesus. E a gente vê aqui no capítulo 14, Jesus dizendo, olha, gente, vai dar tudo certo. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. E vocês estarão lá comigo. E vocês sabem o caminho para onde vou, porque eu estou aqui 3 anos com vocês explicando isso para vocês. E aí o Tomé fala assim, Jesus, para com isso. Nós não sabemos para onde você está indo. Como que a gente pode saber o caminho para chegar lá? Não, mas Jesus já tinha dito, ele estava dizendo há muito tempo, descendo no caminho de Jerusalém, que ele estava indo para lá, que ele ia ser morto, preso, né, pelos sacerdotes, morto, e ele ressuscitaria ao 3º dia, mas era demais, eles não queriam ouvir aquilo, porque eles queriam outra coisa para eles. Eles tinham outra expectativa, eles queriam outro futuro. Então, eles descontavam essa parte. O que Jesus falou agora? De vez em quando ele fala uns negócios nada a ver aí, mas o importante é que o reino está vindo. E lá em Jerusalém, agora o pau vai quebrar quando a gente chegar lá. Nós vamos botar para correr aquele sumo sacerdote. Então, ninguém, assim, a ficha não caía. E quando foi chegando no último instante, eles foram vendo que, de algum modo, Deus não estava movendo a máquina do mundo a favor deles. Pelo contrário, a máquina parece que estava girando para cima deles. Parece que, como dizia um teólogo liberal, muitos anos atrás, parece que a pedra que Jesus tentou empurrar ia rolar para cima dele. E os discípulos começaram a ver aquilo e falaram, não é para isso que a gente virou discípulo, não. Gente, por que Judas traiu Jesus? Então, muita gente pensa assim, não, Judas ele só pensava em dinheiro. Por isso que ele traiu Jesus. Irmãos, não foi só isso. É que Judas, não era isso que ele queria para a vida dele. Seguir um mestre que ia ser humilhado, preso, morto. Ele não queria nada disso. Era outra coisa. Não foi isso que Jesus falou com ele no início. Não era o contrato, ele não leu nada disso. Quando ele viu, Jesus chamou eles pela primeira vez, a expectativa era o quê? 12 tribos de Israel, 12. Nós vamos ter o reino, Jerusalém, e os romanos vão ser expulsos, e a gente vai ser alguém na vida, finalmente. Porque nós somos amigos do Messias, o filho de Davi. Então era isso que Judas tinha. E quando ele viu que não ia dar nada disso, aí ele pensou assim, cara, eu tenho que pelo menos sair com alguma coisa disso aqui. E aí ele traiu Jesus para não sair com os bolsos vazios. Né? Por 3 anos de trabalho, nada. Então tinha que ter algum benefício no final. E aí ele traiu Jesus. E os outros discípulos não estavam traindo Jesus, mas eles estavam absolutamente confusos, vazios, não entendiam para onde Jesus estava indo com aquilo. Então, vejam os comentários dos discípulos. Né? Olha só. Não sabemos, Senhor, para onde vai. Como poder saber o caminho? E Jesus responde. E aí, logo depois, Filipe, ele fala alguma coisa sobre ver o Pai, né? No verso 7. Agora vocês conhecem o Pai e o tendes visto. Então vejam sua Bíblia aí, verso 8. Então Filipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E você pode pensar que isso é bonito, né? Você imagina assim, nossa, eu queria ser igual o Filipe, né? Falar bonito assim, eu só quero saber do Pai, Jesus, me mostra o Pai. Gente, olha a frustração de Jesus no verso 9. Até o último instante, gente, aqueles 12 discípulos era só decepção. Olha o verso 9. Jesus respondeu, Filipe, pelo amor de Deus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, você ainda não sabe o que eu estou fazendo aqui. Você não entendeu nada ainda, você não me conhece. Quem vê a mim vê o Pai. Como a essa altura você vem me dizer, mostra-nos o Pai, não é isso que a gente combinou. Como você me fala uma coisa dessa? Que vergonha, Filipe. Gente, imagina isso. Olha aqui, já viu Jesus debatendo com os fariseus? Jesus está debatendo com os discípulos. Jesus está debatendo com os discípulos. Olha o verso 10. Você não crê que eu estou no Pai e Ele está em mim? As palavras que eu não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz suas obras. Ele está dizendo algo que eles viram. Eles acompanharam Jesus, eles lembram dos milagres, das coisas maravilhosas que Jesus fez. Aí Jesus puxa isso tudo e fala, você esqueceu tudo, Filipe? E aí no verso 11, olha que imagina a dor no coração de Jesus, verso 11. Crede em mim e eu estou no Pai e Ele está em mim. Ao menos, Filipe, por causa das mesmas obras. Você não está acreditando no que eu estou te falando agora, tenta lembrar do que aconteceu, pelo menos o que eu fiz.
Então imagina, irmãos, esse momento em que os discípulos estão caindo aos pedaços e Jesus arrastando, arrastando. Irmãos, os discípulos iam tudo para o inferno igual todo mundo. Eles foram para o céu arrastados. Até o último minuto antes da cruz, Jesus estava arrastando os discípulos com ele. E eles caindo, ficando no caminho. Vejam o que nós temos ali depois, no capítulo 14, só para os irmãos lembrarem. Versículo 27. Ou no versículo 22, Judas, não Iscariotes, perguntou-lhe: Senhor, como te manifestarás a nós e não ao mundo? E Jesus tem que explicar de novo as coisas para o Judas. E aí no verso 27 ele diz, é outro Judas, tá, gente? Esse. Verso 27, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Ouvistes o que vos disse, irei e voltarei para vós. É o que ele falou no início do 14. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Imagina isso. Aqueles discípulos desesperados ali, morrendo de tristeza. E Jesus diz isso para nós. Se vocês tivessem me entendido, se vocês tivessem unido o seu coração com o meu, se vocês me amassem, vocês estavam felizes agora, vocês estavam alegres. Então imagina que aqueles discípulos tristes, chateados, né, desesperados, aquilo era um peso no coração de Jesus. Porque aquilo era uma demonstração de que depois de 3 anos eles não tinham entendido nada, ou quase nada. E aquilo era um peso. E aí Jesus está falando e àquela altura ele fala assim, se vocês me amassem, vocês estavam comigo, mas vocês não estão. E aí você pode pensar assim, acabou tudo. Não, Jesus cata os discípulos, mesmo assim, e leva eles junto. Ele leva. Irmão, a gente entra no céu arrastado mesmo. Arrastado. Veja aí no capítulo 16, verso 1. Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivo de tropeço. E ele avisando, né? Vos expulsarão das sinagogas e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. Acho que era difícil não ficar triste, né? Nesse momento, eles falam, olha, eu vou morrer crucificado e depois eles vão matar vocês. E farão isso por não conhecer o Pai nem a mim. A gente ri de nervoso. Mas vos tenho dito essas coisas a fim de que quando chegar a hora, vos lembreis que vos preveni. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vejam só, gente, realmente era estranho, porque Jesus não falou isso no início. Porque ele estava ali, estava todo mundo no bem bom ali, era o noivo, né? Era a festa. Mas agora acabou. Então Jesus falou, vou mandar real para vocês agora, tudo. E aí Jesus fala tudo para eles. Verso 5, agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. O vosso coração encheu-se de tristeza, porque eu vos disse essas coisas. Eu estou fazendo tudo isso para o bem de vocês, vocês não estão entendendo a grandeza do que está acontecendo. O mundo vai ser salvo, o Espírito vai ser enviado, as promessas da nova aliança vão ser cumpridas. A ressurreição dos mortos vai ser introduzida. E os discípulos não queriam saber de nada. Jesus falando, olha, eu estou indo preparar lugar para vocês. Cri, era isso. Nada. Ninguém estava nem aí para o que Jesus estava dizendo. Gente, era um véu de tristeza. É domingo da ressurreição, mas nós vamos chegar lá. Capítulo 16, versículo 18. Os discípulos estão ali ainda questionando Jesus. O que quer dizer um pouco, quando o Senhor diz que por um pouco vocês não me verão, mas depois me verão? Não compreendemos o que ele está dizendo. Eles começaram a falar entre si. E Jesus percebeu que queriam interrogá-lo e disse-lhes, perguntais entre vós acerca disso que eu disse, um pouco, e já não me vereis, e mais um pouco, e me vereis. Então Jesus começa a explicar isso. E quando a gente chega ali no finalzinho do capítulo 16... versículo 28. Vim do Pai para o mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então Jesus, de uma forma bem direta, fala assim, estou indo embora. E aí os discípulos disseram, agora falas abertamente, não por figuras. Agora reconhecemos que sabes todas as coisas e não necessitas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste de Deus. Então, eu não sei por que nesse momento os discípulos falam, não, agora a gente crê. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo. E ele responde assim, no versículo 31, vocês creem
Vocês creem agora? Está a próxima hora e chegou em que vocês vão ser dispersos, cada um para o seu lado, e vão me deixar só. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Era muito difícil realmente ouvir Jesus. Porque Jesus, ao mesmo tempo que dizia, existe esperança, ele não ocultava dos discípulos a realidade, não apenas o que ia acontecer, mas de onde eles estavam. E ele dizia para os discípulos claramente, vocês ainda não creem, vocês ainda não estão prontos. Mas ele diz no verso 33, tudo isso foi dito para que eles tivessem paz. Porque ele vai vencer o mundo. Ele venceu o mundo quando ele lavou os pés dos discípulos e de Judas, e Satanás entrou em Judas, e a máquina que ia levar Jesus à cruz foi posta em operação. Irmãos, por que eu estou falando sobre esse véu de tristeza? Porque esse é o contexto para nós entendermos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse era a ambiência, era isso que estava acontecendo. Confusão, incredulidade, trevas, tristeza, desânimo. As pessoas, aqueles discípulos, estavam desconectando a alma de Jesus, e aí Jesus diz essas coisas. Então, esse é o contexto em que essas coisas são faladas. Não era uma situação em que as pessoas estavam embevecidas, assentadas aos pés de Jesus, sorvendo as suas palavras, se deliciando com as suas palavras. Não foi isso que aconteceu quando Jesus disse essas coisas. Do que Jesus está falando nesse momento, quando ele fala sobre seu caminho, a verdade e a vida, o trecho imediato traz a resposta. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A questão de Jesus é que ele está indo preparar moradas, preparar um lugar para os discípulos junto ao Pai. E os discípulos não entendem que lugar é esse, porque eles queriam chegar em outro lugar. E talvez o maior impedimento para nós entendermos o que significa que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é que quando a gente não quer chegar onde Jesus quer nos levar, a gente não entende o que Jesus está dizendo. Então, isso é muito sério, porque muita gente pode concordar que Jesus é o caminho. Mas se Jesus quer ir para lá, e você quer ir na direção oposta, Jesus não faz sentido para você. E o grande problema aqui é que Jesus está indo para um lugar que os discípulos não estão interessados em alcançar. Jesus quer levar os discípulos para as moradas do Pai. Jesus quer levar os discípulos para o caminho da adoção, para que eles se tornem semelhantes ao Pai. Mas os discípulos, irmãos, têm uma outra agenda. Os discípulos têm um outro destino. Eles também querem casas, mas outras casas. Eles não querem essas moradas. E quando Jesus começa a descrever as moradas que ele está preparando para os seus discípulos, aquilo não faz sentido nenhum para eles e começa a causar tristeza e desânimo. Pensa nisso, irmão. Quantas vezes eu já vi gente achando que quando ele se sentia mal lendo a Escritura, ou se sentia mal quando lembrava de Deus, que isso seria uma prova que ele estava longe de Deus. Sim e não. Porque, na verdade, quando Jesus começa a se aproximar da gente, chegar junto e falar no nosso ouvido, dá desespero. E você pode achar que você está, nesse momento, afastado de Deus. Talvez não, talvez Deus esteja ali te puxando de volta. E dói aquilo, dá um mal-estar, é uma coisa estranha, um trem ruim, não é isso que eu quero para mim. Né? E o que é esse trem ruim que dá? É claro, é que a gente está com o coração afastado. Mas o fato de nós estarmos no coração afastado de Jesus não significa, irmãos, graças a Deus, que Ele esteja afastado de nós. Então, esse texto, assim, ele é terrível, mas também é maravilhoso. Ele é terrível porque a gente vê o nível das trevas que Jesus teve que enfrentar. Tem muita coisa que dói na vida, mas quando os amigos não acreditam na gente ou nos traem, isso dói mais que outras coisas. Uma coisa é o sumo sacerdote, o fariseu, hipócrita, o soldado romano falar contra nós, nos odiar, não confiar na gente, mas o amigo do peito, que mete a mão na mesa, como disse Davi, que mete a mão na mesma porção, ele não acredita em você. Ele não te leva a sério, ele acha que você ficou maluco, que você é imoral, qualquer coisa. Isso dói. Imagina, então, nesse momento de trevas, e aí você fala assim, cara, devia estar doendo isso aqui. Jesus, depois de dar a vida para aqueles discípulos, ele falando esses negócios. Mas, gente, Jesus não desiste. Ele não desiste dos discípulos.
É por isso que ele diz, quando ele fala sobre a videira verdadeira, também nesse momento, que é o seguinte: vocês podem ser meus amigos se vocês fizerem o que eu mando, mas eu sou o amigo de vocês. Porque eu escolhi vocês, e vocês são meus amigos. Agora vocês podem virar meus amigos. Mas eles ainda não eram amigos de Jesus. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que só Jesus pode nos levar da cruz para a ressurreição, gente. Só Jesus. Se vocês estão aqui hoje celebrando o culto da ressurreição, é porque Jesus trouxe vocês. Jesus, nesse vale de trevas, os discípulos foram carregados. Eles foram dormindo de tristeza, mas Jesus levou eles assim mesmo. E eles iam ver depois a alegria. Eles iam encontrar isso do outro lado. E aqui a gente aprende como Jesus fez tudo, gente, até o final. Até o final. Jesus foi fiel até o fim. Então, essa é a primeira coisa, é que a gente precisa entender essa crise dos discípulos, porque aí a gente se entende melhor. Por que muitas vezes é difícil entender Jesus e celebrar a morte de Jesus e a ressurreição? Porque nós temos objetivos que não são os objetivos de Jesus. E quando Jesus começa a falar aquelas coisas sobre as moradas que ele está fazendo, por que ele precisa ir, por que ele precisa voltar, por que a cruz é necessária, de repente aquilo fica nebuloso, estranho, e os discípulos não conseguem entender. E aí há um debate. Então Jesus debate com a gente. E o Espírito Santo, que é o outro Consolador, faz a mesma coisa. Ele entra num debate. Qual é o propósito desse debate? É fazer a gente entender que o que Deus tem para nós é melhor do que os nossos planos. E esse é o grande problema, porque os discípulos estavam tão presos nos seus planos que eles não conseguiam ver a beleza do que Jesus estava fazendo. Então eles olhavam para Jesus, tristes, chateados. Jesus falava: era para vocês estarem alegres. E vocês estão aí chateados. Mas era para vocês estarem alegres agora, apesar de Jesus estar passando por aquele sofrimento. Irmãos, quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, o que significa isso? Que a vida de Jesus, a história de Jesus, o caráter de Jesus, tudo isso que ele foi e ele viveu, isso é o próprio caminho para Deus. O que significa ver Jesus como o caminho, a verdade e a vida? Significa que você deixa de estranhar a vida de Jesus. O que acontece para os discípulos é que Jesus se tornou uma pessoa estranha. Porque qualquer filho de Davi normal teria um outro propósito, teria uma outra agenda. Então eles olham a vida de Jesus, as escolhas, e Jesus se torna estranho para eles. Jesus não se encaixa no ideal que eles têm. Então, ter Jesus como caminho, a verdade e a vida significa que você olha a vida de Jesus e você olha essa vida toda como foi vivida, entregue no final, e você diz: é isso. É isso que eu preciso ser. É isso que um ser humano tem que ser. Ser como Jesus. Viver como Jesus, escolher como Jesus, perder as coisas como Jesus, confiar no Pai como Jesus, amar os inimigos como Jesus, amar esses discípulos, esses maus amigos até o fim como Jesus fez. Aquilo é a vida de Jesus. Muitas vezes a gente pensa em Jesus ser o caminho, a verdade e a vida, como se aquilo que Jesus oferece fosse extrínseco em relação a Ele. Como se a gente tivesse que passar por Jesus como um sinaleiro. Como se Jesus fosse uma entrada numa imigração, que você tem que ir lá receber o carimbo e passar. Como se fosse uma etapa num processo. E a gente não entende, quando Jesus diz que Ele é o próprio caminho, a verdade e a vida, o que Jesus está dizendo é que os discípulos precisavam abraçar o modo de vida de Jesus, a existência de Jesus. Porque Ele, a pessoa dele, a personalidade, o caráter, a vida, a história de Jesus, esse é o caminho. Então fica muito clara a questão aqui. Os discípulos estavam andando com Jesus porque eles achavam que Jesus, de algum modo, garantiria a realização dos seus sonhos. Quando eles deviam compreender que eles eram discípulos de Jesus para sonhar as coisas que Jesus sonhava.
para esperar as coisas que Jesus esperava, para se tornar, então, realmente representantes de Jesus. Então, o que significa seguir Jesus como o caminho, a verdade e a vida? Significa você começar a olhar a história de Jesus, como está no Evangelho, a vida de Jesus, e você desejar essa vida para você. Meu irmão, você precisa desejar essa vida. Você não pode apenas desejar que Jesus entre na sua vida, num sentido muito comum no contexto evangélico, como sendo aquela força que vai te dar as condições de chegar nos seus objetivos, que vai te dar um consolo, que vai te dar uma força extra, uma força espiritual para você viver. Não. É necessário que você deseje a vida de Jesus. É necessário que você se fantasie passando pelo que Jesus passou e desejando o que Jesus viveu. Nós lemos ontem no nosso devocional, na nossa jornada devocional, Filipenses 3. Eu quero lembrar aos irmãos o que um outro discípulo teimoso de Jesus, o que ele entendeu sobre isso. Eu considero todas as coisas que eu tinha como perdas, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas e considero como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que procede da lei, mas a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo. Vejam só como Paulo pensa: eu quero conhecer, eu quero entender Jesus. E o poder da sua ressurreição, eu quero viver aquilo que ele viveu, mas eu entendi que eu preciso me unir com ele nos seus sofrimentos, participar dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que ele de repente entendeu, ele viu Jesus glorificado, ele falou assim: então esse é o pioneiro, esse é o herói, essa é a referência, é o padrão, é a meta. Então, como que eu faço? E a cabecinha do Paulo começou a funcionar. Como eu faço para eu ser como Jesus? E aí ele olha a história de Jesus e fala assim: eu tenho que viver o que Jesus viveu, eu tenho que me unir com Jesus nesse processo de autonegação, de confiar no Pai acima de tudo, de entregar a própria vida por amor dos seus amigos. Como que eu faço isso? Eu preciso, de algum modo, me unir com Jesus, porque eu quero ressuscitar com Jesus. Ele prometeu que isso é possível, eu vou chegar lá. E é isso que ele fala depois: eu não cheguei ainda, mas eu estou prosseguindo para chegar no alvo. Então, veja, irmãos, que a vida cristã é feita de uma aspiração, que é um desejo, e essa é a verdadeira conversão, é um desejo de se unir com Cristo nesse sentido. Eu quero Jesus para mim, eu quero ser como Jesus. Eu quero me tornar como Jesus, eu quero essa vida que Jesus viveu, eu quero me tornar uma reprodução desse modo de existir. Então, isso é acreditar em Jesus. Porque esse era o problema, os discípulos estavam ali seguindo Jesus, Jesus olhou para ele e falou: gente, confia em mim, o que eu estou dizendo é bom. E os discípulos olhavam para Jesus e falavam assim: é bom nada, é bom coisa nenhuma, bom é o que eu tinha planejado e o Senhor estragou tudo. E Jesus, gente, pelo amor de Deus, confia em mim, vai dar certo. Nós vamos chegar lá no Pai, vocês vão ficar muito felizes no final. Era para vocês estarem felizes agora, mas vocês vão ficar no final. Pelo menos não desviem. E Jesus está ali, debatendo com os discípulos. Irmãos, o Espírito Santo faz exatamente isso conosco. O outro Consolador. Ele está tentando convencer a gente de que Jesus é bom, de que seguir Jesus é melhor, de que vale a pena você entregar essa vidinha, esse projeto medíocre de felicidade temporal que você tem, com seus heróis aí, que você aprendeu na TV, nas revistas, estudando política moderna, seja o que for. É possível. Tem algo melhor do que essas coisas. Mas você precisa ser arrancado de si mesmo e olhar para Jesus, porque Jesus é o caminho. A vida de Jesus é o caminho. A existência de Jesus é o caminho. Agora, você pode pensar assim, depois desse quadro que eu dei, de repente você pode pensar assim: nossa, mas como eu posso ter 10% da vida de Jesus, 1% da vida de Jesus? Se Pedro, Filipe estavam naquela miséria, quem sou eu?
Mas veja no finalzinho do nosso trecho o que Jesus diz. Aí no capítulo 14, finalzinho, versículo 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores. Então, isso aqui, eu não sei se foi animador naquele momento, talvez depois foi muito animador, com certeza foi, está aqui registrado para nós. Mas Jesus, no meio daquele desespero, ele olha para os discípulos, aqueles discípulos desesperados, chateados, amargurados com Jesus, com raiva de Jesus, não entendendo nada que ele estava falando, tão triste que eles só queriam dormir, depressão, tão triste que eles não queriam nada. Depois, quando apareceram os guardas do templo, fugiu todo mundo, saiu todo mundo correndo, depois Pedro negou Jesus, aquele desespero. Então, vejam, esses discípulos, nesse momento, não estão entendendo isso, mas Jesus consegue, de algum modo, olhar para os discípulos e ele fala isso. Ele olha para aquele bando de desgovernados, e ele olha para aquele pessoal e fala assim, vai acontecer. E quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê que acontece. Porque Jesus, no final, ele tinha 12 discípulos, aliás, 11, porque um foi o traidor, 12 discípulos caídos. É isso que Jesus tinha no final. Mas quando a gente lê o livro de Atos, a gente tem uma igreja maravilhosa, espalhando para todo lugar do mundo, virando o Império Romano do avesso. E o apóstolo Paulo, né, o antigo, né, o rabino, Saulo, convertido. Então, coisas maravilhosas. Jesus viu isso aqui e ele fala, olha, obras maiores vão acontecer. Por quê, irmãos? Por quê? Não é por nada que aqueles discípulos tivessem neles. Olha o que diz a sua Bíblia, no verso 12. Pois estou indo para o Pai. Então, do início ao final, Jesus é a nossa garantia. Então, talvez você ouve a história de Jesus, você lembra na Páscoa, né? Você está aí desde quinta-feira, sexta-feira, tenebras, aquele devocional maravilhoso. E você pensa e fala assim, nossa, cara, eu estou muito longe, não vai acontecer. Eu não entendo Jesus. Mas Jesus te entende. E existe um caminho. E é o próprio Jesus que vai nos fazer trilhar esse caminho. Então Jesus diz, vai acontecer. E vocês vão fazer obras até maiores do que as que eu fiz. Mas é por quê? Atenção. Porque eu vou para o Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Do que Jesus está falando aqui, irmãos? Ele está falando sobre a sua intercessão. Então, mesmo isso talvez pareça muito grande para você, mas isso, irmãos, é o feijão com arroz da igreja de Jesus. Por que nós estamos de pé? E por que a igreja cristã tem dado esse testemunho todos esses séculos? Ela não se dispersou. Por que a gente continua em pé? Do mesmo jeito que aconteceu aqui, entre a última ceia e a ressurreição. Porque do início até o final, é Jesus que está segurando a gente. É Jesus. E Jesus diz aqui, no fim vai acontecer, e essas obras vão se realizar, porque eu vou para o Pai, e ele diz no capítulo 16, verso 17, que ele vai para o Pai e ele vai enviar o Espírito Santo, verso 7. Eu vos digo a verdade, é para o vosso benefício que eu vou, e se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. Então, meus irmãos, talvez você pense nisso, que você tem tão pouco para oferecer, e isso é a verdade sobre nós, como era para aqueles discípulos. Mas é porque Jesus foi para o Pai e cumpriu toda essa obra, ressuscitou dos mortos e foi nos representar diante de Deus, é que nós temos uma garantia de que é possível imitar Jesus no mundo hoje. Cristo ressuscitou como prova de que é possível viver essa vida. Pode parecer muito difícil para você. Para os discípulos, naquele momento, era impossível. Mas a ressurreição de Jesus é a prova de que é possível viver essa vida. E o contraste aqui não é entre Jesus fazendo as obras e nós fazendo outras obras. O contraste é entre Jesus na carne fazendo as suas obras e agora Jesus no Espírito, respondendo às orações dos discípulos e levando os discípulos para essa morada que ele ofereceu. Então, irmãos, essa promessa no final é o que ressoa, porque aqui nós estamos um pouco antes da crucificação, mas essa promessa nós precisamos tomar ela agora. Porque se Jesus ressuscitou dos mortos, irmãos, então Jesus foi ao Pai. E Jesus enviou o Espírito Santo. E Jesus vai responder às nossas orações. Mas quais orações? Não é qualquer oração, irmãos.
São as orações daqueles conectados com a videira. São as orações daqueles que estão seguindo o caminho. O que Jesus está dizendo é que se você tiver isso no seu coração, essa decisão, eu vou seguir o caminho de Jesus. Então, todas as orações que você fizer, que tiverem relação com a união com Jesus, que tiverem o propósito da sua mente, da sua alma, do seu corpo se unirem com Jesus, para que você faça as obras do Pai no mundo, como Jesus fez as obras do Pai no mundo, porque isso é ser um amigo de Jesus, isso é seguir pelo caminho, a verdade e a vida. Todas as orações que você fizer nessa direção serão ouvidas. E hoje elas são ouvidas. Nós não estamos aqui apenas celebrando a nossa tradição cristã. Nós estamos aqui nos alegrando porque o Cristo ressurreto está entre nós. E por causa do que ele falou, não é por causa do que a gente é e tem nem nada. Olha os discípulos. Você fala assim, não, eu sou muito ruim para Jesus ouvir minhas orações. Gente, olha esse discípulo miserável aqui que a gente acabou de ler. Não valia nada. E Jesus disse para ele, não, vocês vão me seguir, eu estou indo para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo, e vocês vão orar e vocês vão descobrir que eu respondo. E, meu irmão, eu quero te desafiar a viver à luz da ressurreição de Jesus. Creia nisso, Jesus falou isso aqui. Se isso valia para o Filipe, se isso valia para o Pedro que negou Jesus, como que isso não vale para nós? E Jesus está dizendo aqui, eu vou para o Pai, quando eu for para o Pai, tudo que vocês pedirem em meu nome, tudo que vocês pedirem, na medida em que decidirem que vão me seguir, eu vou ouvir. Então, meu irmão, Jesus está com você. Estenda o seu braço, Jesus vai te puxar. Você pode estar num buraco tão fundo quanto Filipe ou Pedro nesse momento, mas estende o seu braço que Jesus vai te tirar daí. Vamos orar. Pai Celeste, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor faça cada pessoa aqui presente realmente um seguidor do Senhor. Ó Deus, que ninguém tenha medo de abrir mão das suas agendas para seguir Jesus. Pai, pelo Teu Espírito Santo, faz nascer na alma de cada um uma admiração e um anseio pela imitação de Cristo. Que cada um ame a história de Jesus, a vida de Jesus, o caráter de Jesus e deseje ser como Jesus. Pai, pelo Teu Espírito Santo, e nós sabemos que isso acontece porque Jesus está à direita do Senhor. Pai, pelo Teu Espírito Santo, coloca nos lábios de cada irmão aqui as orações do Senhor Jesus, os desejos do Senhor Jesus, a mente do Senhor Jesus, as aspirações do Senhor Jesus, o olhar do Senhor Jesus. Pai, imprime essas coisas em nós, que cada um descubra que é possível viver como Jesus. Opera isso na nossa vida, Senhor. Se em algum momento a fraqueza atingir nosso coração, nos faz lembrar que o Senhor ressuscitou dos mortos e que não existe força no mundo que possa nos separar do Senhor Jesus. Amém, Senhor.